Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar mais um Amanhecer com Cristo. Só que é domingo, então domingo é dia da família, né? Então domingo é o momento que nós estamos aqui para conversar, né, sobre família, né? Nós vamos seguir a sequência de Deus Confia nos Pais, da Lúcia Moisés, né? Bom dia. Tô conseguindo ver as mensagens. O que será? Vou botar um bom dia aqui para ver se aparece. Bom dia, Cleis, bom dia, Rose. Agora sim, deu certo. Então, meus irmãos, está no horário, né? Então, vamos só elevar o pensamento a Deus. E gratidão pela oportunidade de estarmos refletindo sempre, um pouquinho mais, à luz da doutrina espírita, ensinamentos que vêm nos apoiar, nos sustentar na nossa vida diária, que possamos a cada dia mais entender as palavras do Mestre Jesus e agir em nossa vida, que hoje possamos ser tocados nas suas palavras, que possamos envolver os nossos familiares com os nossos pensamentos, com os nossos pensamentos salutares, pois, como diz a doutrina, quando a gente pensa, a gente almeja, e os nossos pensamentos são recolhidos pelos amigos espirituais, os nossos pensamentos são atendidos, e nessa sintonia de oração, vamos pedindo a todos os nossos familiares, todos aqueles que neste momento necessitam de um pouco de paz, de conforto e de certeza que Deus é nosso Pai e que estará conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, para nós iniciarmos hoje, né, como eu falei, nós vamos continuar trabalhando, né, no domingo. Olá, Lucy. Olá, seu José. Então, assim, para a gente começar, né, o livro Deus Confia nos Pais, da Lúcia Moisés, o capítulo que nós vamos trabalhar hoje é ensinar as crianças a amar. Muito bonito, né, essa frase, né? Fiquei pensando, né, ensinar as crianças a amar. Qual é a importância da gente ensinar? Mas como, né, ensinar as crianças a amar? Olá, Sandra, bem-vinda. Qual é esse sentido, né? Por que nós temos que ensinar as crianças a amar? Porque as crianças, né? Então, daí eu fui primeiro lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Oi, Dai, bom dia. E lá no capítulo 11, onde fala sobre o maior mandamento, né, que é a lei de amor, tem umas coisas interessantes sobre o amor, né, sobre essa lei de amor. Então eu queria, antes de desenvolver o que a Lúcia traz ali, conversar um pouquinho o que está aqui. Então ele fala sobre a lei de amor lá no capítulo, lá no item 8. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançando e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olá, Geraldo, bom dia. Muita paz, né? Então, olha só. E o amor é o requinte
do sentimento. Quer dizer, o amor, né, é os sentimentos mais puro, né? Ele completa, ele que envolve todos eles, né? Cristo, quando ele veio na Terra, ele veio com essa missão, né? De pronunciar a palavra amor. Mas no amor, na forma que a gente desconhecia, porque era um amor mais completo. E por que nós temos que ensinar as crianças a amar? As crianças já são espíritos, né, que reencarnam, já tem uma vivência, mas qual a importância daquele momento no estado de criança a ensinar a amar? Ali continuando, fala o seguinte: olá Mary, bom dia. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres, levar-se-á a glória e elevação. Vamos já pensando na criança. Então, a criança é a nossa terra, é uma terra fértil, mas nós temos que arar, né? E tudo que vai depender da vida dela, o futuro dela, vai ser aquele momento que a gente se dedica a ela. Mas é o momento da evangelização? É o momento do evangelho no lar? Qual é o momento da educação? Da educação de ensinar a amar. Qual é o momento de ensinar a amar? Então a Lúcia, ela vem trazendo isso, né? No início ali do livro, no capítulo, ela começa a falar de uma família, sobre o nascimento de uma nova criança, né? Relatada por uma amiga, e a irmãzinha de 3 anos começa a ter ciúmes, né? E o que me chamou interessante já ali no início, a criança era a Sofia, e a mãe, né, vendo as cenas de ciúme da Sofia, ela intervém, agindo de forma, né, que mostrando que a Sofia está errada, mas ela age com firmeza. Isso muito interessante. Ah, o Naninho, o galo, nosso galo tá berrando, desculpe aí, gente. Então, assim, olha só, a mãe já, no início do ensinar a amar ali, a Lúcia já vem falando que a mãe, né, para mostrar à filha que não tem que ter o ciúme ao novo integrante da família, né, ela interage com firmeza. E como nós temos que ter momentos de firmezas para ensinar a amar. Mas ela continua ali, continua relatando, né, o que aconteceu enquanto a avó estava passando aqueles dias com a família ali. Só que voltando lá no Evangelho, ele fala uma coisa muito interessante sobre os efeitos do amor. É assim, ó, os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então vejamos bem, se nós temos que ensinar as crianças a amar, nós vamos estar contribuindo com o aperfeiçoamento moral, não daquele ser, só não, da humanidade. Bom dia, Cida. Porque quando a criança, ela se torna, né, já consciente das suas capacidades plenas, que começa ali depois da adolescência, né, ela já vai estar apta a agir de forma diferente. Sabemos que é na infância o espírito ainda está adormecido, completamente, vamos dizer, a sua capacidade, né, as suas memórias. E ali, na infância, é onde nós temos oportunidade, sim, de ensinar a amar. Porque nós ainda não estamos aprendendo a amar. Nós estamos aprendendo a agir de forma correta, a agir como Cristo nos ensinou, né? Porque ele veio nos trazer a lei de amor, e ele veio de uma forma mais ampla, né? Porque quando ele é colocado a ele, né? Quando é apresentado à sua família, quando os discípulos chamam ele, né? Dizendo que a sua família está ali, né? O que ele diz? Mas quem são a minha família? Né? Ele vem nos dizer que nós todos somos uma grande família. Então, a responsabilidade, quando você educa e quando você ensina, instrui uma criança, você está contribuindo com uma sociedade inteira. Mas temos famílias desestruturadas, temos famílias que não têm essa compreensão,
né? Mas a gente pode dizer que nós estamos ainda aprendendo. Isso é um crescimento nosso como humanidade. Mas nós já temos muitos relatos de que realmente o amor é que transforma, o amor que é a solução. Então, a Lúcia, ela vem contando essa história linda da Sofia, e a mãe da Sofia pede que a Sofia separe, né, as suas roupas para doação. E a Sofia, né, naquele momento ali que as roupinhas estão prontas, fica intrigada, mas por que eu tenho que fazer isso? E a avó, né, aproveita aquele momento e explica, né, que são as roupinhas. Para ela não serve, mas vai servir para outros. Olha só, num pequeno momento, a avó consegue naqueles minutos, naquele exemplo tão simples, naquele dia a dia, trazer uma significância para o seu espírito muito grande. Porque é naqueles momentos ali, como a gente diz, criança aprende brincando, é naqueles simples momentos que ela vai aprender e vai trazer dentro dela as coisas para o resto da vida. Então ela diz que criança, ela precisa escutar histórias de cunho moral, ela precisa de narrativas reais, ela precisa de vivência. Não é só dizer que é bom doar, não é só dizer que nós temos que agir com benevolência para o nosso próximo, é mostrar, é exemplificar. Ela continua ali, nós temos que dar bons exemplos, mas ver bons exemplos, vivenciar. Então, continua. Ela disse assim, né, que nós sabemos que tem muitas pessoas que passam por privações, nós temos que dar aos nossos filhos, se não tem essas privações, exemplificar outras, né? Outras vivências, aproveitando a oportunidade do dia a dia. É nesse aproveitar de oportunidade, criando que nós vamos estando ali, criando seres novos, despertando, como dizem ali, sentimentos, porque eles estão ali dentro. Nós temos o germe do amor, todos os germes da felicidade estão dentro de nós. Mas nós temos que despertar e mostrar àquele ser que realmente, né, o melhor é amar. Mas como nós vamos fazer isso? Então como ela diz, no aconchego do lar. É no aconchego do lar que o espírito ali vai ter a estrutura necessária. Mas por que tudo isso? Aí eu fui procurar lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, né? Sobre a infância. Muito interessante o que traz aqui. Porque quando nós estamos na infância, o espírito ele está, como diz aqui, adormecido, né? Então ele pergunta: qual parte a utilidade de passar pelo estado da infância? Questão 383. Qual a finalidade do espírito estar naquele processo da infância? Então, resposta: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, a infância é para nós, pais, ter a possibilidade de educá-los, a possibilidade de contribuir com a sua evolução moral. Aí ele continua, né? Mas ele fala até do choro. Por que a criança, quando nasce chorando, né? Qualquer coisa chora, para despertar o amor materno, para despertar o cuidado, né? Mas continua ele, né? Achei muito interessante. Ele, na questão 385, ele lá no finalzinho ele explica o seguinte: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Vamos dar uma paradinha. Então, assim, a gente nasce com o objetivo de melhoramento realmente, de crescimento espiritual,
né? Então a gente vem com esse objetivo, nós temos um planejamento, nós queremos ser melhores do que fomos anteriormente. Aí ela continua: a delicadeza da idade infantil se torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus estabeleceu e que regem o universo. Então vamos lá, quando a gente reencarna com a lei, né, de ação e reação junto conosco. Mas nós reencarnamos com a benevolência de Deus para conosco. E com essa benevolência é com uma família que nós temos o apoio. É naquela família, como diz ali, que tem dever e tem que obrigação e tem que dar conta dos seus filhos, que nós ganhamos estruturas que às vezes a gente não tinha, que a gente começa a ter uma vivência para, como diz aqui a Lúcia, né, a ensinar a amar. Muito interessante a ensinar a amar, porque quando Cristo subiu ao monte, né, para falar sobre os ensinamentos, as bem-aventuranças, né? Ele subiu ao monte, sentou e começou a ensinar. Então vejamos, meus irmãos, ensinar é uma responsabilidade muito grande. E não é delegada a outra função, a outra estrutura social, é a família. Então, o amor que nós vamos ter que ensinar aos nossos filhos, realmente, às vezes, a gente não conhece ainda também, mas nós temos que nos esforçar, correr atrás do aprendizado, porque é com esse amor que vamos gerar novos cidadãos, novos seres espirituais que somos encarnados. Então, para finalizar, Lairali, a Lúcia, ela diz assim, né, que é em qualquer situação do dia a dia, é em pequenos momentos que nós vamos ter, né, com essas crianças, né, a Cida diz, né, o poder da educação com Jesus. Se nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que não compartilhamos isso com os nossos pequenos? Por que nós temos tanta importância em ensinar a eles tantas outras coisas e não temos tempo para ensinar sobre as verdades de Jesus? Para não ensinar o que Jesus veio nos dizer. Nós se preocupamos tanto em dar uma formação, né, intelectual. Nós se preocupamos tanto também, né, com a condição econômica, muitas vezes. E por que a gente não se preocupa com os laços afetivos? É ali na infância que a gente começa, nas pequenas atividades, nas pequenas brincadeiras, nas pequenas construções. Tão gostoso criar laços afetivos, né? A gente costuma lembrar, nós adultos, lembramos do cheiro da infância, do gosto da infância, das cores da infância. Nós lembramos, nós temos memórias afetivas que são muito importantes para nós. Temos momentos de educação paterna, materna, que a gente traz. Aquela pequena frase que a mãe falou, que o pai falou, muitas vezes impregna na gente pro resto da vida. Nós temos que entender que nós temos que fazer isso com os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, os nossos evangelizandos, né? A todos aqueles que estão ao alcance de nós.
porque nós também podemos contribuir um com os outros. Nós não somos isolados, né? Nós vivemos em sociedade. E essa construção coletiva é muito mais, vamos dizer assim, muito mais salutar. Então ela diz ali, né, que é no dia a dia que fazer a criança perceber e vivenciar esse sentimento que nos aproxima do Pai. Cleiton botou o poder da educação com oração e ação. Sim, né? É bem o que a gente entende, né? Nós temos que entender que a educação, ela age, ela transforma. A oração é a conexão com o Pai, mas a ação é a nossa prática. A Cida colocou. É na infância que criamos memórias afetivas que formam o nosso caráter. Sim, nós necessitamos dessa formação de caráter. E é ali na família. Então, Lúcia fala, né, que então com esse sentimento que nos aproxima ao Pai, que é o quê? É o amor. Então, tudo que vai nos aproximar do Pai é o amor. Então, esta é uma tarefa que seria desejável que fosse abraçada pelos adultos ao seu redor. Como ela diz, desejável. Tem gente que não consegue ainda amar. Tem gente que não consegue se dedicar. Mas todos estamos a caminho. Nós temos os nossos momentos, vamos dizer assim, de fuga, porque a lei do Pai, a lei de amor, ela está escrita em nós, né? Tanto é que aquela consciência pesando, aquele fato assim que fica martelando, o que é? Não é ninguém julgando nós, é nós mesmos refletindo, é nós mesmos né, tocando um pouquinho, por mais que a gente continue, persiste, mas a gente pensa, reflete, né? Vamos mais dar atenção a esses pensamentos, essas reflexões, e começar a mudar as nossas ações. Nunca é tarde para a gente mudar. A gente tem oportunidades diárias de amar, oportunidades diárias de nos perdoar e dar uma oportunidade de recomeçar, né? E assim nós fazemos na família, né? A gente abraça aqueles seres ali, né? Seja por laços de sangue, seja por laços de espirituais, né? Porque nós temos famílias que não são construídas por laços de sangue, mas sabemos que são famílias espirituais, como diz a doutrina espírita. E esses são os laços, na verdade, mais duradouros. Os laços materiais não é que vai se desmanchar depois da morte, não. Mas ele pode mostrar, né, depois da morte, que aquela necessidade daquela construção familiar foi muitas vezes por ações que tivemos no passado, que nós tivemos que reconstruir, né, com uma nova oportunidade. Então vamos aproveitar esse domingo abençoado que Deus nos deu, né? Oportunidade de refletirmos sobre o amor nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes, nos pequenos momentos que estamos com os nossos. Que tenhamos todos um bom domingo, que possamos não só falar no amor, mas agir no amor, né? Que possamos envolver os nossos irmãos, porque somos todos irmãos, mas que possamos envolver a nossa família, não só nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, ligando, né? Vamos ligar, vamos dar uma palavra, vamos visitar, à distância, podemos ir no portão, por que não? Né? E vamos assim, né, nos fortalecendo e nos melhorando. Muito bom dia a todos. Espero que Deus envolva cada um de vocês, envolva o meu lar, envolva todos os lares que necessitam neste momento, nessa certeza que Deus é nosso Pai, que Deus está conosco e que o Mestre Divino Jesus está, né, no rumo, ele está na proa deste barco e que a tempestade vai passar e tudo vai ficar mais calmo com ele.
Obrigado, Senhor, por trazer essas palavras. Obrigado, Mestre Jesus, por não ensinar uma palavrinha tão pequena, mas que pode transformar as nossas vidas por completo. Muito obrigado a todos. Que assim seja.